Olá a todos vocês. Bom, gente, eu fiz o vídeo no dia de ontem acerca do trabalho de Michael Heiser, acerca do 12º planeta, que ele procura refutar Zecharia Sitchin. Algumas pessoas perguntaram, pô, agora o que vai fazer depois que a pessoa faleceu? Na verdade é o seguinte, o trabalho de Michael Heiser ele fez antes de Zecharia Sitchin falecer, tá? Então não é agora. Então eu conheci o Michael Heiser ano passado, e venho fazendo o trabalho da tradução dele para o português. Achei interessante seu trabalho e nada mais do que justo as pessoas julgarem as informações de Zecharia Sitchin e de Michael Heiser. Então não estou colocando a minha opinião concernente a isso. Tenho todas as obras de Zecharia Sitchin, tenho os livros dele, todos que ele lançou. E agora eu achei interessante o trabalho de Michael Heiser, então está aí para cada um de vocês tirar as devidas conclusões, tá certo? Bom, como prometido, hoje vou estar falando sobre o mito do planeta Nibiru, onde o Michael Heiser trabalha dizendo que esse Nibiru ou Nibiru não passa de um mito. Bom, ele inicia a sua fala assim. Aqueles familiarizados com ambos os escritos de Zecharia Sitchin ou os desvaneios atuais da internet sobre o retorno do planeta X está provavelmente familiarizado com a palavra Nibiru ou Nibiru. De acordo com o estudioso Zecharia Sitchin, os sumérios sabiam de um planeta extra além de Plutão, ou seja, Zecharia Sitchin e os sumérios, o povo da região da Suméria, sabiam acerca de um planeta além de Plutão. Esse planeta extra foi chamado Nibiru. Sitchin continua a afirmar que Nibiru atravessa o sistema solar a cada 3.600 anos. Alguns crentes na teoria de Sitchin afirmam que Nibiru vai voltar em breve, em maio de 2003 para ser exato. Então você vê que o fato de Michael Heiser ter falado nessa teoria que algumas pessoas acreditavam que o planeta Nibiru viria em maio de 2003, então Michael Heiser ele faz o trabalho antes de 2003. Aí está a questão. Então nós estamos em 2014. Então eu vim conhecer o trabalho de Michael Heiser ano passado. Então ele já vinha fazer um trabalho dele antes, quando Zecharia Sitchin ainda estava vivo. Existia a teoria que, na verdade, esse planeta Nibiru ele voltaria em maio de 2003. E isso nós sabemos que não aconteceu. Bom, vamos continuar. Os seguidores das ideias de Sitchin também referem-se a Nibiru como Planeta X, o nome dado a um planeta que está supostamente localizado dentro do nosso sistema solar, mas além de Plutão. Os adeptos ao retorno do planeta X acreditam que o retorno desse planeta errante trará consequências catastróficas para a Terra. E eu vi vários vídeos de pessoas informando isso. O planeta Nibiru estava chegando, ia atrapalhar todo o sistema, ia se chocar com a Terra. Aquela coisa toda que vocês sabem que está aí na internet. Bom, Sitchin está correto? Nibiru é o 12º planeta que passará através do sistema solar a cada 3.600 anos. Será que os sumérios sabiam disso? Bom, quantas vezes e de onde vem a palavra Nibiru? Ocorrem textos cuneiformes? O que a palavra significa? E há um contexto astronômico para a palavra em qualquer de suas ocorrências? Quais são as fontes astronômicas cuneiformes para o conhecimento da astronomia antiga mesopotâmica? O que essas fontes dizem sobre Nibiru? São várias indagações que Michael Heiser coloca. Com que frequência e onde a palavra Nibiru ocorre em textos cuneiformes? O que a palavra significa? Há um contexto astronômico para a palavra em qualquer de suas ocorrências? Felizmente, para os estudiosos e demais interessados, o trabalho dos estudos acima e os editores do dicionário assírio localizaram e compilaram todos os lugares onde a palavra Nibiru e formas relacionadas são atestadas nos tablets. Vou até deletar aqui. Pronto. Um olhar sobre a entrada do CAD, que é o dicionário assírio, no volume de número 2, páginas 145 a 147, nos diz imediatamente que a palavra tem uma variedade de significados, todas relacionadas com a ideia de cruzamento, uma espécie de marcador de travessia ou ponto de passagem. Então Michael Heiser diz que a atestação do vocábulo Nibiru ele está relacionado com uma questão de passagem. Em apenas uma minoria dos casos que a palavra se relaciona com um corpo astronômico. Abaixo está um breve resumo dos significados da palavra fora do nosso interesse imediato, seguido de significados e referências nos textos astronômicos específicos.
Aí ele vai trazer os significados do vocábulo Nibiru. Bom, Nibiru pode significar, primeiro, lugar de passagem ou cota de cruzamento. Isso encontra-se no épico de Gilgamesh ou Gilgamesh. A denominação geográfica em um texto sumério acadiano relata uma aldeia, o qual é nomeado de Nebarti-Ashur, ou Ashur, que é cruzamento ponto de Assur. Outro texto lida com os honorários de um barqueiro que transporta pessoas através da água e observa que o passageiro pagou. Aí você tem Shikir, Rapsun, Shanebiritim, ou seja, prata para as taxas de passagem. Essa é a tradução. E tem um outro significado no sentido de balsa, barco ou transporte. Por exemplo, um texto acádio refere-se a um inimigo militar, os arameus. Aí tem Aramo Kakirma Bab Nibirisha Geistar Itbash. Os arameus foram desafiados e assumiram uma posição na entrada do val, seria o portão ou ponto de passagem. Em outro, os elamitas são ditos Inaid Abani Nibiru Ushadu, ou seja, ter cortado o val do rio Abani. A ideia da raiz do grupo de palavras relacionadas a Nibiru e suas formas relata o sentido de algo que diz respeito à travessia. Então, Michael Heiser, ao estudar a definição etimológica do vocábulo Nibiru, dentro dos textos sumérios cuneiformes, da escrita cuneiforme, ele viu que a maior contestação e atestação do vocábulo está relacionada à questão de travessia, tá? Isso segundo o dicionário assírio, tá bom? Nibiru se referindo a um corpo astronômico. Agora vai falar acerca de Nibiru se referindo a um corpo astronômico. O sobrescrito D, essa letrinha pequenininha D aqui, quando ela antecede um vocábulo, está designando uma divindade, tá? O sinal cuneiforme para Deus, o Dinger. Então esse D seria de Dinger. E assim, Neberu é um vocábulo, existe. Não? Nibiru é uma forma portuguesada, existe também no dicionário Neberu. Pode se referir a um deus, tá? Lembre-se que sumérios e mesopotâmicos associavam corpos celestes com divindades. O sobrescrito Mul, então você tem o D e também existe Mul, tá? Sobrescrito. O sinal cuneiforme para estrela. Assim, Neberu é uma estrela. Os textos nos dizem este ponto em branco. Deixa eu subir um pouco mais aqui. Vamos lá. Os números sobrescritos, ou seja, o número de referência numérica para sinais sumérios, que pode ficar por mais de uma sílaba. Esta é uma convenção acadêmica para manter esses sinais distintos que se sobrepõem, de modo que os textos podem ser lidos com precisão, correndo o risco de alguma redundância. Você vai notar rapidamente que Nibiru é precedido por dois D e Mul, e por isso é conhecido como uma divindade e uma estrela. Então, nos textos sumérios, na escrita cuneiforme, que Michael Heiser foi investigar, ele encontrou essa associação desse D e desse Mul, sempre sobrescrito antecedendo, então trazendo a conotação no sentido de uma divindade ou uma estrela e não um sol, tá? Esse é o conceito de Michael Heiser. Bom, se tinha atestou em várias ocasiões, e isso é de conhecimento comum para os estudiosos do Antigo Oriente Próximo, os povos antigos muitas vezes identificavam as estrelas ou planetas como deuses, como se as estrelas fossem seres deificados. Esta é uma razão pela qual, mesmo no Antigo Testamento, os filhos de Deus são chamados de estrelas. Aí Michael Heiser coloca a referência de Jó, capítulo 38, versículos 7 e 8. Nos textos que se seguem, Nibiru foi considerado como um planeta, especificamente Júpiter, mas uma vez que Mercúrio. Então Michael Heiser diz que o planeta Nibiru, na verdade, estava associado ao planeta Júpiter e não a um novo planeta. Isso é o comentário de Michael Heiser. E também como um deus, tá? Especificamente Marduk, e também uma estrela, distinguindo de Júpiter. O que as fontes nos dizem sobre Nibiru? Aí Michael Heiser ele foi ver a Enuma Elish. Então existem 7 tábuas antigas que a arqueologia, né, os arqueólogos descobriram, que traz várias histórias, como banquete, ou seja, uma infinidade de informações. Enuma Elish é sem dúvida familiar para aqueles, deixa eu até falar de Enuma Elish também, é um dos próximos trabalhos que eu vou estar fazendo, é que essa placa de Enuma Elish, né, essa Enuma Elish, esse comentário que existe, na verdade faz muita retratação ao livro do Gênesis. Então o livro que os próximos vídeos que eu vou estar fazendo afinal, o livro do Gênesis é uma cópia de Enuma Elish? Ou seja, os escritores, ao trazer a narrativa do Gênesis,
tiveram em mãos essa informação e trocaram apenas a ideia politeísta para o monoteísmo, então os próximos vídeos que eu estarei fazendo será sobre esse assunto, tá? Então, Enuma Elish é sem dúvida familiar para aqueles que já ouviram falar de Zacarias, Sitim ou Nibiru antes. Este épico mesopotâmico, seria Enuma Elish, tá? Reconta a origem do universo em um total de 7 tablets. Na parte final do tablet 6 e durante a maior parte do tablet 7, os deuses proclamam 50 nomes de Marduk. No tablet 6, nas linhas 39 e 44, Marduk dividiu os deuses Anunnakis em 2 grupos, 300 no céu e 300 na terra. Depois de fazer isso, nas linhas 55, os Anunnakis pedem a Marduk uma autorização para construir um santuário, o qual Marduk já havia prometido construir. Vou subir um pouco mais, então vocês estão vendo que existem várias informações, tá? Os Anunnakis em seguida construíram Babilônia por ordem de Marduk. O tablet 6 na linha 121, o tablet 7 na linha 138, contém um pronunciamento dos nomes de Marduk. Um desses nomes de Marduk na linha 124 do tablet 7 é Nibiru. Então Nibiru, na verdade, Michael Heiser coloca que é o nome de Marduk, um deus. Na linha 124, o nome é dado em sumério, Nibiru prefixado pelo sinal Dinger, que seria da divindade. E em seguida uma breve descrição acadiana segue. Aí vem a expressão Neberu Neberet Same Uersit Lutamihama Nibiru Letrit, ou seja, ou titulado A Travessia dos Céus e da Terra. Na linha 125 segue a tradução, para que eles não cruzem acima e abaixo, mas devem esperar por ele, Nibiru, que esse Nibiru deveria ser Marduk, tá? Aí tem uma observação. Aqui temos um texto sumério, acadiano específico, que diz que Nibiru é o nome de Marduk. Ou seja, então, quando fala-se de Nibiru, está se referindo, segundo Michael Heiser, ao próprio deus Marduk, tá? No tablet 7, em seguida, continua nas linhas 126 e 127 com essa declaração. Neberu Kakabu Suina Same Usapu Nibiru é a sua estrela, ou seja, a estrela de Marduk, que faz aparecer nos céus. Lu Sabit Kunsagigusu Umasa Sulupususa. Ele, Nibiru ou Marduk, é aquele que detém o ponto de viragem, ou ponto de passagem. Eles devem olhar para ele, ok? Então vamos ver o que diz acerca da observação. Bom, dentro da observação, Michael Heiser, ele pegou o trabalho de um especialista na área também, Horowitz. Observe que a palavra kusago, que é o vocábulo que está aqui acima, tá? Kusago que ele vai pegar. Então tem aqui cacavo, deixa eu ver onde está kusago. Kunsagi, está aqui, ó. Esse vocábulo aqui só é atestada em Enuma Elish. Há um kusagiga, em outro texto onde a palavra é paralela com a palavra murro, que é uma placa de rua ou marcador para um ponto de viagem, durante um circuito processional. De qualquer forma, Nibiru marca algum tipo de conjuntura ou interseção. Então, esse especialista acabou analisando esse vocábulo também. Bom, dando continuidade, o texto rotula claramente Nibiru com o sinal Dinger, ou Dinger, como alguns queiram pronunciar novamente. E ainda o chama especificamente uma estrela. Então, Kakabu, ou cacavo, é a palavra genérica para estrela em semita. O tablet 5 da Enuma Elish ecoa as palavras do tablet 7. Esta é a parte do épico que lida com o arranjo das estrelas de Marduk, então das linhas 1 a 8. Então vem assim, ó, do tablet 5 ao tablet 7. Ele, Marduk, formou as estações para os grandes deuses. As estrelas à sua semelhança, ele montou as constelações. Ele fixou o ano, atraiu as linhas de contorno, configurou 3 estrelas para cada um dos 12 meses, uma referência para a configuração do astrolábio. Depois que ele elaborou os projetos do ano, ele estabeleceu rapidamente a estação de Neberu para corrigir suas bandas, para que ninguém transgredisse ou negligenciasse em tudo. Ele colocou a estação de Enlil e é com ele. Por isso que ele pega a Neberu aqui com uma questão de passagem ou limite, tá? Uma outra observação que ele faz também. Esta estação é explicada pelos estudiosos referindo-se às linhas acima, 124 ao 127, no tablet 7. Estacionamento de Nibiru é considerado como sendo papel especial atribuído por Marduk, uma espécie de ponto ou influência sobre as estrelas que parece ditar o curso das estrelas. Esse é o comentário que ele coloca, tá?
Aí existe uma outra fonte também, que Michael Heiser vai analisar, que é Mul-Apin, que está no tablet 1, na coluna 1, linha 36 ao 38, nas linhas 36 ao 38. As palavras destas linhas espelham o texto acima. Quando as estrelas de Enlil tinham sido concluídas, uma grande estrela, embora sua luz sendo fraca, dividiu o céu em dois e ficou lá, isto é, a estrela de Marduk, Nibiru, Júpiter, que continua a mudar a sua posição. Então existe Nibiru, que Michael Heiser coloca aqui como o nome de Marduk, e Nibiru como sendo o próprio planeta Júpiter, tá? O texto sumério acadiano registra Mul Amar Ut Nebiri diz Musag Megar. Nibiru é claramente denominado de a estrela de Marduk, o qual é Júpiter, tá? Estranhamente, aqui Nibiru cruza o céu e assim parece móvel, mas noutros aparece como uma estrela fixa. Este novo, apesar da mobilidade, não pode referir-se a um planeta além de Plutão por duas razões. Por que Nibiru não pode ser um planeta além de Plutão? Primeiro, Nibiru é visível a cada ano. Segundo, é uma estrela associada intimamente com Júpiter. Uma estrela associada intimamente com Júpiter. Aí vem, como se sabe que a frase acima se refere a Júpiter? Ou seja, porque Mul-Apin cataloga os caminhos dos planetas conhecidos, ou seja, 5 além do Sol e Lua. Então ele cataloga 5 planetas além do Sol e da Lua, que totalizando dá o valor de 7. Aqui está uma tabulação dos nomes do planeta em Mul-Apin, citado no estudo técnico principal desses tablets. Aí ele pegou o conteúdo concernente a isso. Essa é a tabela que Michael Heiser ele utiliza, tá? Então ele compara Mul-Apin, que é uma fonte sumeriana, e ele compara com o tablet nono. Então ele tem o tablet nono, as referências do tablet, os planetas e os nomes. Então você tem o Sol, que é Utu, você tem a Lua, que é Sim, Saturno, Udu, Idin, Sag, Ush, ele vai passando. E aí Júpiter, que ele utiliza também com referência aqui, ele tem Bagmega, Supaea, Utu, que seria Marduk, que Marduk também, além de Júpiter ser associado com Marduk, Marduk também associado a Nibiru. E assim ele dá os outros devidos nomes que existem também. Bom, continuando aqui e resumindo esse assunto, como observado anteriormente, outros dois tablets no gráfico acima, além dessas grandes referências, refere-se a Nibiru como Mercúrio. Resumo, o que os textos cuneiformes dizem sobre Nibiru, particularmente em contradição com Zacarias Sitchin? Aí ele coloca a lista. Primeiro, Nibiru é chamado de estrela. Nibiru é chamado de planeta, quase sempre associado a Júpiter ou Marduk, mas uma vez que Mercúrio, e nunca nada além de Plutão ou dos planetas conhecidos. Então, no seu resumo, Michael Heiser vê que Nibiru não tem nada a ver com um novo planeta, além dos planetas já existentes. Os sumérios, por seus próprios registros, sabiam de apenas 5 planetas e aceitavam o Sol e a Lua como planetas. Nibiru nunca é mencionado em nenhum aspecto com os Anunnakis e nunca é tido ter sido habitado. Depois eu vou fazer o trabalho sobre os Anunnaki também em cima do trabalho de Michael Heiser, tá? Que Michael Heiser também vai falar sobre os Anunnakis. Nibiru era visto a cada ano, não em 3.600 anos, o que derruba a visão de Sitchin de um ciclo de 3.600 anos. Bom, gente, então está aí o trabalho de Michael Heiser concernente ao mito do planeta Nibiru como um novo planeta inserido no sistema solar. Então, assim, eu fiz um resumo desse trabalho de Michael Heiser, o trabalho dele é muito mais estendido. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo do site do Michael Heiser, caso vocês queiram se aprofundar muito mais no que está lá, porém, está totalmente em inglês. Então eu procurei fazer o trabalho da tradução e fiz isso com autorização de Michael Heiser, tá? Eu não fui e peguei, não. Ele me deu autorização por escrito, eu tenho autorização por escrito, troquei e-mail com ele, ele me cedeu, e aqui estou fazendo um trabalho para que vocês possam tirar as suas devidas conclusões, tá certo? Então até a próxima, um abraço e tchau, tchau.